Olá, pessoal, bom dia. Iniciando os nossos PowerPoints narrados pela temática de alimentos funcionais. Pessoal, antes de eu entrar nos alimentos funcionais propriamente ditos, eu queria conversar com vocês sobre um ponto que acaba tendo uma relação direta com alimentos funcionais, que é a transição nutricional, que não é só no Brasil, mas é também no mundo. Então, ao longo dos anos, vem ocorrendo uma mudança do hábito alimentar, que se caracteriza pela substituição do consumo de alimentos in natura, como cereais, raízes, leguminosas e frutas. Ou seja, a gente vê uma mudança na redução do consumo de carboidratos complexos e fibras pelo consumo de ultraprocessados, que são ricos, né, tem grande quantidade de açúcares, sal, que é no caso do sal, né, o mais importante para a gente aí é o sódio, gordura, e associado a isso eles têm alto valor energético. Então, nesse contexto, a gente vê que tem uma transição epidemiológica que está, gente, muito interligada, intrinsecamente relacionada com a transição nutricional. Tipo, no século passado, as principais patologias eram doenças infecciosas e parasitárias. E algumas, né, carências nutricionais, como desnutrição. A partir, né, das últimas décadas, a gente começou a ver doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão arterial sistêmica, diabetes, obesidade, as dislipidemias. Então, esse cenário, gente, quando a gente para pensar, a nutrição ela tem que levar isso em consideração e entender que a gente tem que ter estratégias para tentar combater esse novo perfil dietético da população e a gente tem que pensar quais estratégias. Então, visando diminuir essa incidência dessas doenças crônicas, né, não transmissíveis, tem se começado a estudar muito, né, e expandir a divulgação não só sobre uma alimentação saudável, mas também um alimento funcional, porque a gente tem que incentivar a consciência, né, do nosso consumidor. A gente tem que ganhar ele. Não adianta só a gente falar que tem que consumir porque é bom. O principal, né, do nutricionista é que ele, no fundo, gente, ele é um educador. Então, a gente tem uma responsabilidade de incentivar a maior consciência por parte dos consumidores quanto ao consumo de alimento que vai auxiliar na manutenção do organismo, ao invés daqueles que eles estão escolhendo que têm um caráter prejudicial. Então, nos últimos anos, a gente tem percebido, né, que o consumidor realmente também está mudando esse perfil, ele está buscando alimentos que propiciam uma melhor qualidade de vida, associada a uma maior expectativa de vida. Então, eles estão buscando hábitos alimentares saudáveis. E está evidenciando, né, essa busca por alimentos funcionais. Então, além, né, os alimentos funcionais, que aí a gente tem que entender qual é o conceito desse alimento, a gente tem que buscar a gente entender quem são os alimentos funcionais, o que caracteriza os alimentos serem funcionais. Porque a gente não pode ficar utilizando uma terminologia que está sendo divulgada, né, na rede, enfim, em alguns livros, sem vocês entenderem realmente o que é isso. Então, os alimentos funcionais, eles se caracterizam por oferecer vários benefícios à saúde, além do valor nutritivo básico, né, inerente à sua composição química, podendo desempenhar um papel potencialmente benéfico na redução do risco de doenças crônicas não transmissíveis. Então, os alimentos e ingredientes funcionais, eles podem ser classificados de dois modos: quanto à fonte, origem vegetal e animal, ou quanto aos benefícios que oferecem, né? Que estão envolvendo aí 5 áreas do organismo, que é o sistema gastrointestinal, sistema cardiovascular, o metabolismo de substratos, crescimento, desenvolvimento, diferenciação celular, o comportamento das funções fisiológicas, que aí no caso, né, está vinculado a essa questão antioxidante. Então, os alimentos funcionais, gente, eles apresentam as seguintes características, ou seja, um alimento funcional, para ser funcional, que características que eles têm que estar preenchendo? Então, eles têm que ser alimentos convencionais e consumidos na dieta normal usual. Ou seja, ele está naturalmente no alimento. Você não isolou, você não encapsulou, ele faz parte da composição química daquela matriz alimentar. Eles devem ser constituídos por componentes naturais. Gente, geralmente está em alta concentração, tá? Ou presentes, né, em alimentos que não supririam esses componentes.
Além disso, o alimento funcional ele tem que ter efeito positivo, além do valor básico nutritivo. Então, ele vai precisar aumentar o bem-estar e a saúde, ou então reduzir o risco de ocorrência de doenças, aumentando, claro, né, a qualidade de vida. Além disso, o alimento funcional ele tem que ter como característica a alegação dele de propriedade funcional ter embasamento científico. Gente, os efeitos benéficos do consumo do alimento devem apresentar embasamento científico, senão isso daí é fofoca acadêmica. Aparecer em blog, aparecer na revista Contigo, ou aquela, né, Bem Viver, Viva Saudável, ou então Drauzio Varela, gente, olha só, pelo amor de Deus, tá? Não busquem nada de informação no site do Drauzio Varela. É enfiar uma faca no meu coração e rodar. Ah, mas ele é um médico renomado, não interessa. Ele só aparece no Fantástico e trabalha no Carandiru. Embasamento científico é revista científica acadêmica. Bom? Opa, legal. Então vamos lá, vamos voltar. Então, o que é o alimento funcional? É o alimento que deve ser alimento convencional e consumido na dieta normal. 2. Constituído de componentes naturais que geralmente estão o quê, gente? Em elevada concentração. Ou então, presente em alimentos que não supririam esse componente. 3. Precisa ter efeito positivo, além do valor o quê? Nutritivo tradicional daquele alimento, participando, né, em aumentar o bem-estar e reduzir risco de ocorrência de doenças, né, reduzir a prevalência de doenças crônicas não transmissíveis. 4. A alegação da propriedade funcional tem que ter embasamento científico. 5. Pode ser um alimento, gente, natural, ou um alimento em que um componente tenha sido removido. 6. Pode ser um alimento em que a natureza de um ou mais componentes tenha sido modificada, ou então um alimento em que a bioatividade de um ou mais componentes tenha sido modificada. Isso daí é importante falar com vocês. Porque olha só, eu posso ter naturalmente na matriz alimentar um amido resistente. Que eu estou dando aí já para vocês o exemplo de um componente bioativo, tá? De um composto bioativo. Então, a banana verde, naturalmente na matriz alimentar, tem um amido resistente. No arroz branco, eu não tenho amido resistente naturalmente ali. No entanto, após a modificação dessa matriz alimentar, ou seja, após uma operação preliminar, que é a cocção, eu vou produzir o amido resistente pelo processo de retrogradação. E agora eu vou dar um exemplo da bioatividade. Licopeno, presente no tomate, gente. O licopeno é um composto bioativo. Só que o licopeno ele fica com uma bioatividade, principalmente quando você cocciona o tomate. Então, o licopeno ele vai ficar mais biodisponível. Por o quê? Então, você modificou aquele alimento, tá? Então, esses são exemplos. Então, é importante também, nessa questão dos alimentos funcionais, a gente entender a diferença deles em relação aos nutracêuticos. Antigamente, era falado que alimentos funcionais e nutracêuticos eram sinônimos. Na verdade, não. Os nutracêuticos são alimentos, ou parte, né, de um alimento, que proporciona benefícios médicos e de saúde. Então, gente, isso aí é uma diferença crucial. Alimento funcional não tem a ver com tratamento de doença. Nutracêutico tem a ver com tratamento de doença, benefício médico, tá? Inclui prevenção, mas está vinculado a tratamento. Então, os nutracêuticos, eles estão muito vinculados, tá, a nutrientes isolados. Suplementos dietéticos, né, encapsulados, a dietas projetadas, produtos herbais e alimentos processados. Então, os nutracêuticos, gente, eles podem ser classificados como fibras dietéticas, ácidos graxos poliinsaturados, peptídeos, aminoácidos. Mas entendam que você também pode encontrar esses componentes no alimento funcional. Mas, gente, ele está naturalmente lá. O nutracêutico, na verdade, você vai estar isolando, né? Você vai estar retirando ele ali. Você consegue aumentar a concentração. Por isso que o nutracêutico, a gente acaba conseguindo trabalhar com o tratamento médico, porque é uma dose maior. Você trabalha com uma dose resposta, tá? Então, ao passo que a prevenção e o tratamento de doenças, né, são relevantes nos nutracêuticos, apenas a gente tem a redução do risco da doença nos alimentos funcionais.
Então, redução do risco, gente, é uma coisa, tratamento é outra. Tá? E aí, claro, né, os nutracêuticos estão incluindo os nutracêuticos, né? Perdão, falei rápido. Os nutracêuticos incluem os suplementos dietéticos e os alimentos funcionais você tem que estar com o composto bioativo presente de forma usual, de forma comum no alimento, tá? Em relação à parte de legislação, gente, a gente conversou já sobre isso. Eu acho que é importante entender que a gente tem uma diversidade, né, de normatizações, de legislações em relação ao alimento funcional. Quando eu comentei com vocês que há, de uma forma geral, né, uma fala de que é um componente que gera benefícios fisiológicos e metabólicos à saúde. E relembrar, gente, que esse conceito, né, de alimento funcional, ele foi proposto inicialmente no Japão, em meados da década de 80, e ganhou força mesmo nos anos 90, quando recebeu a designação em inglês de FOSHO, que é Foods for Special Health Use, que significa alimentos para uso específico de saúde. Então, isso se referia aos alimentos usados como parte de uma dieta normal que demonstrava totalmente um benefício fisiológico, reduzindo, portanto, a prevalência de doenças crônicas. Então, era um alimento que eles viam que não executava só as suas funções básicas nutricionais. Então, esse princípio ele foi rapidamente adotado em outras partes do mundo. No entanto, as denominações das alegações, que a gente também pode chamar de claim, bem como os critérios para aprovação, eles, gente, variam de país para país, por conta de uma regulamentação local ou regional. Então, a gente tem no Reino Unido, considerando, né, que é um benefício fisiológico e não apenas nutricional. Nos Estados Unidos, a gente tem essa questão dos funcionais versus nutracêuticos, fazendo a ressalva para vocês que lá eles têm uma divisão em 5 categorias, que é normatizado pela FDA, onde tem alimento, suplemento alimentar, alimento para usos dietéticos especiais, alimento, medicamento e droga. E é importante, gente, ressaltar que a gente também tem a ADA, que é a American Dietetic Association, que considera que os alimentos fortificados e modificados também são alimentos funcionais. E aí alegam que os efeitos potencialmente benéficos sobre a saúde, quando eles são consumidos como parte de uma dieta variada em níveis efetivos. Então, aqui no Brasil já não é assim, tá? E aí eu também acho importante comentar com vocês, que foi o que eu botei até no vídeo que tá eu e Elisa, que os Estados Unidos, gente, eles acabam driblando um pouco assim a legislação, porque às vezes demora um alimento ele ser considerado funcional, porque precisa de embasamento científico suficiente. Então, se ele não foi liberado para ser comercializado como alimento, eles acabam botando em outra categoria, como droga, alimento, medicamento, para conseguir ser comercializado, tá? E aqui no Brasil, a gente não fala alimento funcional, mas são, na verdade, alegações de propriedades funcionais e ou de saúde. E é considerado como alimento funcional aquele alimento que, além das funções nutricionais básicas, produz efeitos metabólicos e ou fisiológicos e ou benéficos à saúde. Então, agora a gente vai falar das classes de compostos funcionais. Vocês podem falar assim, pô, Carol, fiquei confusa agora. Porque você está falando de alimento funcional e agora você vem ficar falando de classe de composto funcional? Como assim? Eu não entendi. Gente, porque olha só, o alimento funcional, ele é funcional porque ele tem compostos bioativos que vão gerar esses efeitos metabólicos benéficos, metabólicos ou fisiológicos, né? Benéficos à saúde. Só que entendam, a gente tem uma classe que compõe isso. Porque o alimento, ele é uma matriz alimentar complexa. Tem carboidrato, lipídio, proteína, vitaminas, minerais. Ele não tem só um composto. Então, ele tem, dentre vários, né, compostos, ele tem um, ou dois, ou três, ou mais, que tem uma propriedade funcional. Tanto que, por exemplo, se vocês pensam na chia, gente, a chia ela tem a alegação de propriedade funcional não somente por fibra, mas pela presença de EPA e DHA. Não é mais de um componente. Então entendam, se eu tenho, por exemplo, o licopeno que eu falei presente no tomate, o licopeno é um composto bioativo. Qual a classe de composto funcional que ele faz parte? Os carotenoides.
e os carotenoides estão dentro da matriz alimentar do tomate. Então, uma coisa é o alimento funcional, outra coisa é a classe do composto funcional e outra coisa é o composto bioativo. Tá bom? Então, agora a gente vai conhecer algumas classes de compostos funcionais. Então, deixa eu passar aqui. Vamos começar por prebióticos, probióticos e simbióticos. Então, é fundamental que vocês entendam a diferença de pré, probióticos e simbióticos. Já estou fazendo uma ressalva que pré-biótico está vinculado a componentes que a gente vai estar consumindo, componentes que estão presentes na dieta. Probióticos está vinculado a micro-organismos e simbióticos é a combinação de pré-bióticos e probióticos. Vem de uma simbiose entre esses dois componentes, os pré-bióticos e os probióticos. Mas aí, gente, vamos agora começar a voltar o olhar um pouco primeiro para os probióticos. Então, tem essas duas imagens, que é para a gente estar ressaltando aí o nosso trato gastrointestinal humano, que é um microecossistema cinético. Bonito esse nome, né? Então, o que é esse microecossistema cinético, gente? É porque ele é um ecossistema porque ele está formado por uma variedade de micro-organismos. Então, a gente olha para esse micro-organismo, ele está com vários sítios de micro-organismos, de bactérias diferentes. E que eles estão, gente, esses micro-organismos, desde a boca, da cavidade oral, até a região colônica, tá? Então, esse trato gastrointestinal, que tem esse microecossistema, possibilita o desempenho normal das funções fisiológicas do organismo humano. A não ser que a gente tenha, né, uma carga de micro-organismos prejudiciais, né, e potencialmente patogênicos em maior quantidade. Então, o principal é a gente manter um equilíbrio dessa microbiota, que pode ser assegurado através de uma dieta, de uma suplementação até mesmo sistemática com probióticos, prebióticos e simbióticos. E aí, gente, por conta dessa ressalva que foi vista, né? Ressalva não, na verdade, né? Desses achados nos últimos anos, que viu que a gente consegue modular esse microbioma e ter efeitos positivos, né, na saúde. Então, é muito importante vocês voltarem o olhar para a microbiota intestinal. Tem muitos artigos saindo em revistas de relevância, como Nature, Science, que falam que o nosso microbioma intestinal ele é o nosso segundo cérebro. Porque já tem feito associação, né, correlação, gente, de várias doenças com a composição do nosso microbioma, a composição desse microecossistema. Então vocês podem ver que conforme a gente muda o sítio, né? Que sítio do nosso trato gastrointestinal? Cavidade oral, cavidade gástrica, o intestino delgado, intestino grosso. A gente muda o perfil e a diversidade, a gente muda a diversidade, né, o perfil e a quantidade desses micro-organismos. Ressaltando que quanto mais distal, mais distinto, né, mais vasto, mais diversificado vai ser esse microbioma. Então, a região colônica é a que tem mais, tá? Micro-organismos de diferentes filos. E já vou fazendo uma ressalva que Bacteroidetes e Firmicutes são os que estão mais relacionados atualmente com obesidade, uma doença hepática gordurosa não alcoólica, com algumas doenças crônicas não transmissíveis, tá? E aí, gente, por conta disso, por conta desses achados, dessa associação, né, de se você modula essa microbiota intestinal através da dieta, que começaram a entender que era importante os alimentos funcionais exercendo esse efeito benéfico. Então, o alimento funcional podia ser um modulador, ele que poderia ser essa estratégia de suplementação. Então, isso aqui é para mostrar para vocês quais são os principais, né, micro-organismos que estão na nossa microbiota normal. Então, a gente tem aí bifidobactéria, lactobacillus, Escherichia coli, Enterococcus faecalis. E aí eu só vou fazer um adendo, gente, que não tem a ver com alimento funcional. Tá vendo aí que a E. coli faz parte da microbiota natural, né, do nosso microbioma.
E tem muitas DTAs que são ocasionadas pela E. coli. É porque ela está na nossa microbiota de forma equilibrada, né? Os benéficos e os que são, vamos chamar assim, ditos maléficos. Então, a gente às vezes encontra, assim, vai fazer uma análise microbiológica em alface. Uma hortaliça, né? De uma salada que está sendo ofertada no Mauã. E da E. coli. Aí você pensa assim, como é que um micro-organismo que é da microbiota natural do homem foi parar na alface? O teu manipulador, gente. O teu manipulador foi no banheiro, foi fazer cocô, aí limpou lá a bunda errado, ficou o quê? Cocô embaixo da unha, cocô em algum lugar da mão. Aí ele foi, não lavou a mão, ou lavou mal, não tava nem aí, voltou para manipular a hortaliça. Então saiu dali do cocôzinho dele, foi parar na hortaliça. Então, quando der E. coli no alimento, já entenda, geralmente de origem fecal, é por causa do manipulador, porque é um micro-organismo tradicional, normal do nosso microbioma, tá? Só fazendo uma ressalva aí para vocês. Então, pessoal, na microbiota, né, tradicional do ser humano, no intestino adulto saudável, preferencialmente, né, o ilho terminal e a região colônica, a microflora predominante é composta de micro-organismos promotores de saúde. Na sua maioria, eles pertencem aos gêneros Lactobacillus e Bifidobacterium, e em menor escala a gente tem Enterococcus faecium. Os lactobacilos, eles geralmente, né, são citados como probióticos, tá? Mas a gente tem, como eu falei para vocês, alguns lactobacilos que fazem parte normal da nossa microflora. Além disso, a gente pode acabar tendo o nosso microbioma sendo sediado por micro-organismos oportunistas e até mesmo os patogênicos. Então, Campylobacter, Clostridium, Cândida, Staphylococcus aureus, em relação aos patogênicos Salmonella, Yersinia, Shigella, Vibrio cholerae. Então, a gente pode acabar, gente, tendo um desbalanço, né? Quando você tem um aumento de micro-organismos, né, patogênicos, oportunistas, você gera um desbalanço nesse microbioma. Então, o ideal é a manutenção da saúde intestinal e sistêmica, para ter a manutenção das funções fisiológicas do hospedeiro, que são mantidas pelo equilíbrio entre as espécies bacterianas que fazem parte dessa microbiota intestinal. Então, quando a gente tem um desequilíbrio, a gente chama isso de disbiose. Então, desequilíbrio na composição do microbioma microbioma intestinal é o quê? É a disbiose. E aí, só fazendo uma ressalva que eu já falei com vocês em sala de aula, que a intolerância à lactose, que está super falada atualmente, gente, pode ter direta relação com disbiose. Porque a lactase, que é uma disacaridase, ela fica presente na borda em escova da região intestinal, né? Então, tem a luz intestinal, e aí tem as células intestinais, nossos enterócitos, com microvilosidade, com aquela borda em escova. Então, a lactase fica ali. Se eu tenho uma disbiose, que é esse desequilíbrio, acaba, gente, que ocorre uma lesão nessa borda em escova, né? Então, a lactase que estava ali, ela pode não estar funcionante. Ela pode estar ausente por uma lesão, né? Por um quadro de disbiose, por esse desequilíbrio. E lembrando que a lactase é uma enzima que hidrolisa, né? Que quebra a lactose. A lactose é um disacarídeo formado por uma galactose e uma glicose. Então, você vai ter a lactose. E elas são dois monossacarídeos ligados por uma ligação glicosídica. Então, a lactose ela é quebrada pela lactase. Num quadro de disbiose, a lactase pode estar ali, né, em menor quantidade, por alguma questão de ausência, né, ou de má funcionamento, enfim. Eu vou ter uma intolerância à lactose, gente, pontual. Não é que a pessoa não tem enzima. Ela está com um problema por conta de um quadro de um desequilíbrio intestinal. Então, se você faz, às vezes, um tratamento com probiótico, um pré-biótico, você recupera aquela composição da microbiota intestinal, você gera um equilíbrio por uma suplementação, e aí você melhora esse quadro e a pessoa melhora dessa intolerância à lactose, tá?
Então, vamos falar dos probióticos, né? Definição, quem são, qual é a sua funcionalidade como um alimento funcional. Então, os probióticos, eles eram classicamente definidos como suplementos alimentares à base de micro-organismos vivos, que afetam, né, beneficamente o organismo humano, promovendo esse balanço da microbiota intestinal. Então, gente, entendam que aquele MOS que está aí no slide é siglazinha para micro-organismos, tá? É usualmente utilizada, não é loucura nossa não. Minha e da Elisa, a gente botou isso porque é utilizado, tá? E aí surgiram N outras definições de probióticos que foram publicadas, né, nos últimos anos, e a definição atualmente aceita, do ponto de vista internacional, é que eles são micro-organismos vivos administrados em quantidades adequadas que conferem benefícios à saúde do hospedeiro. Então, a influência benéfica, gente, dos probióticos sobre o microbioma intestinal humano vai influir em vários fatores antagônicos, né, aos efeitos antagônicos aos promovidos por micro-organismos patogênicos. Então, gente, como é que os probióticos vão gerar esses efeitos benéficos à saúde? Então, uma das formas é competição por nutrientes, a outra é produção de substâncias de efeito bactericida, efeitos imunológicos e modulação de reações alérgicas. Tem outros, né? Mas como eu estou nesse slide, eu vou explicar esses aqui até passar para o próximo, tá? Então, em relação à competição por nutrientes, é porque se o meu microbioma intestinal ele está sendo sediado, né, por uma carga maior de micro-organismos oportunistas patogênicos, se eu estou ingerindo esses micro-organismos vivos, para eles conseguirem colonizar minha microbiota intestinal, eles precisam de substrato. Um substrato energético que também pode ser o mesmo desses micro-organismos patogênicos oportunistas. Então, isso já reduz, né, a carga de nutrientes disponível para o crescimento desses micro-organismos, tá? Além disso, produção de substâncias de efeito bactericida. Então, esses micro-organismos, né, vivos, os probióticos, eles produzem substâncias que inviabilizam, né, o crescimento dos micro-organismos patogênicos oportunistas. Então, eles alteram o pH do meio, porque todo micro-organismo, gente, ele tem um pH ótimo de crescimento, temperatura ótima de crescimento e um substrato também ideal. Então, inviabiliza, né, torna mais inóspito o ambiente pela produção dessas substâncias. Além disso, os efeitos imunológicos e a modulação de reações alérgicas. Porque os probióticos eles vão estimular o sistema imune. Além disso, gente, restabelecimento da microbiota quando na administração de antibióticos, auxiliando também na digestão da lactose em indivíduos intolerantes. Então, lembrando, né, que eu falei antes quais são os benefícios, né, dos probióticos, expliquei o slide anterior. Esses daqui também são benefícios e eu vou agora elucidar eles para vocês. Então, gente, por que restabelecimento da microbiota quando na administração de antibióticos? Gente, antibiótico, ele não escolhe quem mata. Não é assim, né? Um paciente vai entrar numa antibiótico terapia, por exemplo, pneumonia. Geralmente o paciente vai ficar com, no mínimo, 7 dias a 14 tomando um Clavulin da vida. Então, assim, ele vai estar consumindo medicamentos que estão ali para matar bactérias. Mas ela não vai escolher, não vai chegar, né, o antibiótico, você é boazinha, toca aqui, irmão, vamos lá, você é mal, vou te matar. Não, gente, é micro-organismo, tá passando o rodo, vai matar todo mundo. Então, é quando a gente tem até aqueles pacientes que o pessoal, às vezes, da enfermagem chega e avisa, olha, paciente tal, diarreia água, não estamos aguentando mais. Ele come e caga, come e caga. E aí você tem que explicar para aquela galera que não tem o que você mande, que eles começam a pedir, manda banana para prender, para dar uma segurada. Aí, não tem banana no mundo, não tem banana que vai segurar aquele indivíduo. Por quê? Porque o antibiótico matou todo mundo. O que ele fez com a microflora intestinal? Dizimou.
E a microflora intestinal, ela regula o trânsito intestinal. Então, não adianta, o paciente ele precisa receber cepas, né, novas, receber micro-organismos novos para você tentar restabelecer aquela microbiota. Tá? Por isso que é interessante o probiótico. Tá? Porque não tem alimento que vai segurar aquilo dali, gente, numa antibiótico terapia. Porque você está com um desbalanço do microbioma. Tá? Por isso que o efeito, né, fisiológico é esse. Além disso, auxilia na digestão da lactose em indivíduos intolerantes. E foi basicamente. E também não é só aquilo que eu falei com vocês em relação a restabelecer a borda em escova, mas porque alguns micro-organismos, né, vivos que compõem essas cepas dos probióticos hidrolisam lactose. Tá? Então também auxilia na digestão. Gera alívio da constipação, aumentando o volume, né, a biomassa fecal, propiciando uma melhor peristalse intestinal. Então, o uso de probióticos, ele auxilia num quadro, né, de constipação e melhor auxilia na absorção de micronutrientes. Gente, algo muito importante para salientar com vocês aí, e tipo, anota isso no caderno, é em relação a B12. Então já tem alguns achados, né, que mostram que há síntese de B12 por bactérias intestinais. E isso é muito interessante até para você fazer o uso de um probiótico em pacientes que são gastrectomizados, porque eles não têm, né, dependendo da gastrectomia que aconteceu, tá? Porque pode ser total, parcial, enfim, e qual foi a porção do estômago, mas em pacientes de uma forma geral gastrectomizados, ou seja, que fizeram cirurgia bariátrica, há uma diminuição da produção do fator intrínseco, e isso afeta a absorção de B12. Então, é interessante, nesses pacientes, fazer o quê? O uso de uma suplementação de probiótico, porque as bactérias intestinais, elas produzem vitamina B12 e auxiliam numa melhora da absorção desse micronutriente, tá? Então, além disso, já foram identificados efeitos antihipertensivos dos probióticos e o aumento da concentração de ácidos graxos de cadeia curta, que tem efeito sistêmico. Então, gente, principalmente quando a gente fala de ácidos graxos de cadeia curta, nós temos o acetato, propionato e butirato, que a gente também pode chamar de ácido acético, propiônico e butírico, tá? E aí, aquele AGCC, que está aí no slide, é ácido graxo de cadeia curta. E aí, vamos lá, um adendozinho, recordar é viver. NN3, composição de alimentos. Luciane e Priscila mostraram para vocês os macronutrientes, carboidratos, lipídios e proteínas. E aí, quando a gente fala dos macronutrientes, a gente tem que falar das unidades funcionais, dos nossos monômeros, que no caso dos carboidratos e das proteínas, é fácil a gente conseguir definir. Então, a unidade básica estrutural dos carboidratos são os monossacarídeos, que são basicamente formados por carboidrato, hidrogênio e oxigênio. Proteínas, a unidade estrutural básica das proteínas são quem? Os aminoácidos, que tem na sua composição carboidrato, hidrogênio e oxigênio. Nós temos também o quê? Nitrogênio. E aí a gente chega nos lipídios. E é difícil você definir a unidade estrutural básica porque eles são muito complexos, os lipídios. No entanto, por uma questão estrutural e por ter, né, uma frequência, né, de aparição, podemos dizer assim, a unidade estrutural básica das gorduras dos lipídios convencionou-se que são os ácidos graxos, que podem ser de cadeia curta, média e longa. Então, aí beleza? Relembraram? Show! Agora volta, estamos falando de alimentos funcionais, apresentando para vocês as classes de compostos funcionais, especificamente probióticos. Já falamos quem são os probióticos, micro-organismos vivos que geram benefícios à saúde. Vários benefícios e agora estamos em mais um. Por quê? Porque os probióticos acarretam o aumento da concentração de ácidos graxos de cadeia curta. Tá? Então, o acetato e o propionato estão muito vinculados, gente, ao metabolismo lipídico. Tá?
Então, isso é muito por conta do mesmo efeito da simvastatina. Então, a simvastatina é um medicamento utilizado em quadros de hipercolesterolemia. E os médicos passam muito para um paciente que está com colesterol elevado. E aí, o que a simvastatina faz? A simvastatina ela inibe a HMG-CoA redutase. Então, vamos lá. A gente tem produção de colesterol endógeno. A gente não tem só a obtenção do colesterol exógeno, né, através da dieta. Então, tem produção de colesterol endógeno, que a gente tem HMG-CoA, que vai a mevalonato, que vai a colesterol. Quem faz essa transformação da HMG-CoA em mevalonato? A HMG-CoA redutase. E a simvastatina faz isso, ela inibe a HMG-CoA redutase. Então, como ela não se transforma em mevalonato, não tem a formação de colesterol endógeno, você reduz colesterol sanguíneo. O que o acetato faz? A mesma coisa que a simvastatina, inibe a HMG-CoA redutase. Tá? Então, o ácido, claro que o propionato também participa, mas o acetato é muito mais fundamentado na literatura. Então, esses ácidos graxos, eles têm um efeito hipocolesterolêmico, tá? Além disso, como é que a gente também tem a redução, né, de colesterol, né, afetando o metabolismo lipídico? Por quê? Esses ácidos orgânicos, eles acabam aumentando a excreção de sais biliares nas fezes. E parte da composição dos sais biliares é colesterol. E o nosso organismo, gente, ele sempre quer a homeostase, ele quer o equilíbrio. Então, na ausência de sais biliares, ele já pensa o seguinte, pô, tô com pouco, tem que produzir mais. Aí o que ele faz? Retira colesterol da corrente sanguínea para produzir sais biliares. Por isso que esses ácidos orgânicos, além da questão da HMG com a redutase, também auxiliam na redução de colesterol por um aumento da excreção de sais biliares, tá? E aí vamos falar um pouquinho do butirato. Butirato, ele é o substrato, né, primordial para os colonócitos, que são as células do intestino grosso. E aí, nesse momento também de fermentação, né, com produção do ácido butírico, além de ser um substrato dos colonócitos, diminui também o pH do cólon, modulando a atividade de enzimas promotoras de câncer. E também, gente, já tem alguns estudos falando que os probióticos produzem enzimas que depuram, né, que atacam substâncias carcinogênicas. E aí, antes que eu esqueça para falar para vocês, em relação aos efeitos hipertensivos, tem a ver com a produção de bacteriocinas, tá? Que vão estar lá atuando no sistema renina-angiotensina. Então, nesse slide, pessoal, vocês estão vendo aí os mais comuns, né, alimentos probióticos suplementados, que são os iogurtes e são os leites fermentados. Então, foi como eu falei, são os mais comuns, mas não quer dizer que sejam os únicos. Tá? A gente também pode suplementar com probiótico leite não fermentado, suco e outros alimentos. Então, os benefícios dos leites fermentados, eles tiveram a sua base científica lá no início do século XX, com um microbiologista russo famoso, que ele propôs, gente, uma teoria sobre o prolongamento da vida. E a base disso era no consumo diário de leites fermentados pelos povos balcãs. E o que ele viu? Ele viu que havia uma modificação, que talvez as bactérias ácidos láticas elas inibiam as bactérias intestinais do mesmo modo que inibe a deterioração do alimento. Então, as publicações desse microbiologista começaram, né, a ser lançadas e elas podem ser consideradas como o início, né, do surgimento do conceito de alimentos probióticos. Então, dentre, né, as cepas utilizadas para a produção dos leites fermentados, os principais são os lactobacilos, aí lembra, né, do Yakult, lactobacillus vivus. A gente tem Bifidobacterium e Enterococcus faecium. A dose diária, gente, tem que ser de 10 a 6 a 10 a 7 UFC por gramas. Não é o UFC do Spider, não vai ter aqui MMA.
Isso aí são unidades formadoras de colônia, tá? Então, a dose para você ter uma resposta, né, eficiente em relação ao consumo desses probióticos, você tem que garantir que tenha de 10 a sexta a 10 a sétima unidades formadoras de colônia. Entendendo, gente, que quando a gente fala de micro-organismo, a gente não conta uma bactéria, duas bactérias, a gente conta por colônia, que é esse aglomerado, né, de bactérias. Então, por conta disso, gente, os produtos lácteos, eles surgem, então, como uma estratégia na promoção da saúde. Porque se você consome esse leite fermentado e ele tem uma acessibilidade, né, na população, você auxilia a promoção da manutenção da microbiota intestinal benéfica, reduzindo a adesão e o crescimento e a translocação de patógenos. Então, os efeitos dos probióticos sobre a saúde humana são estudados em formulações alimentares ou em culturas simples e mistas, porque uma coisa é o probiótico, né, numa preparação, e a outra é você consumir o probiótico, às vezes liofilizado, porque vende. No caso de uma formulação alimentar, como o leite fermentado, os micro-organismos eles devem estar estáveis durante a vida de prateleira do produto, isso é obrigatório, conter um número de células viáveis para conferir os benefícios esperados, que foi o que eu botei aí, a dose diária, mantendo as características sensoriais desejadas. Uma opção, gente, é na forma liofilizada. Liofilizada é pó, tá? A gente vai conversar sobre isso ainda. Mas a gente faz um processo tecnológico que você sai do produto congelado para gás, é um processo de sublimação. Você mantém as características sensoriais e nutricionais, tá? Então, na forma liofilizada ou no leite fermentado, o número de células viáveis se mantém estável. E a sua adição num leite desnatado ou em água parece não apresentar diferença com relação à contagem de bactérias fecais. Então, as doses dos probióticos utilizadas nesses estudos, tá? Tem que ser, a dose, né, recomendada nesses produtos tem que ser acima de 10 a sexta, 10 a sétima unidades formadoras de colônia, tá? Por ml de produto. Então, aí são outros alimentos probióticos, tá? E aí entendam, gente, que vocês estão vendo picles, estão vendo repolho, que é o chucrute. Temos também coalhada, kombucha ou kombucha, kefir. Então, probióticos são micro-organismos. Sim, nós temos micro-organismos em todos esses componentes aí. Picles, o repolho, né, o chucrute, o quinche, são chamadas conservas láticas. Passam por diferentes processos de fermentação e tem-se ali uma diversidade de micro-organismos, principalmente nós temos bactérias láticas. Em relação ao kefir, gente, tem kefir de água e tem kefir de leite. O kefir, ele é bem interessante porque ele garante, gente, um acesso. Eu acho que a gente tem que tentar não elitizar a nutrição, né? Eu falo muito isso. E o kefir, ele é comercializado, não vou chamar assim, não é bem comercializado, né? Mas a forma de você conseguir é por doação. Então você troca, às vezes, 1 quilo de açúcar mascavo por um kefir. Então isso qualquer pessoa da sociedade pode ter sabe? E aí você vai ter um alimento probiótico sendo produzido na sua casa e qualquer pessoa de qualquer faixa de renda pode ter. Tá, então, vamos falar aí do kefir, né? É porque eu sou uma pessoa que gosta de levantar a bandeira sobre a gente não elitizar a nutrição. Acho que a gente tem que tentar, da melhor forma possível, deixar uma dieta saudável de acesso a todos. Então, eu acho muito interessante o kefir e o kombucha, tá? Mas vamos falar do kefir, né? Então, a principal característica, gente, do kefir é porque ele tem uma microbiota diversificada. Então, ele é composto por lactobacilos, lactococos, né? Bactérias de ácido acético, leveduras. E aí, tá vendo nessa imagem o kefir? Parece uma canjica mastigada, né? E cuspida na colher. Mas isso aí, na verdade, são colônias de micro-organismos. O kefir de água, esse é o de leite, tá? O kefir de água parece um bando de sal grosso.
uma colherada de sal grosso. E aí essas colônias, né, que eu falei desses micro-organismos que a gente tem, leveduras, né, lactobacilos, lactococos, eles são mantidos juntos, né, por uma matriz de polissacarídeos, proteínas e gorduras. E aí formam esses grãos. As leveduras que estão presentes ali conferem um caráter muito, né, específico, muito diferenciado do produto, não só pela questão do aroma, mas pela produção de vitaminas do complexo B e pela sua atuação no produto, mesmo refrigerado, como produção de etanol e CO2. Então, gente, entendam, crianças não podem consumir kefir de água. Bebidas à base, né, de kefir de água, porque tem teor alcoólico, então não é permitido. Kefir de leite, você vai ter esse etanol sendo utilizado para produção, né, porque você vai alterar pH, e aí você utiliza para produção de iogurte, coalhada. Então, o kefir, você acaba, através desses grãos de kefir, produzindo uma bebida que tem um sabor ligeiramente ácido, com uma consistência, às vezes, cremosa, tá? Depende, às vezes, da fruta que você usa para bater, para produzir. E pode ser produzido, né, então, a partir dos grãos que são inoculados em leite de vaca ou qualquer outro leite animal, ou então, se você for usar o kefir de água, em um chá, que a gente geralmente usa chá, e açúcar. Então, a composição nutricional e o sabor do kefir, gente, varia em função de fatores como qual a origem do grão, o teor de gordura do leite que você utilizou, se for, no caso, né, kefir do leite, as condições de fermentação e maturação. Mas o que é importante é que você vai produzir ali uma bebida probiótica. Então, o kefir ele pode ser produzido a partir de uma cultura starter, que a gente fala, né? Que é esses grãos, né, agregados. E aí você vai ter um produto muito importante para a utilização no mercado. Então, assim, da microbiota importante, né, dos grãos de kefir, as bactérias do ácido lático constituem, acho que o grupo mais importante, acho não, né? Constituem o grupo mais importante de micro-organismos e tem a capacidade de atuar em diferentes substratos. Então, os diferentes micro-organismos presentes, né, no grão de kefir, eles estão ativos, gente, em fases distintas de fermentação. A gente tem aí os lactococos, que se desenvolvem primeiro, mas depois você tem a ação dos lactobacilos, das leveduras, das bactérias do ácido acético, produzindo aí um aroma característico. Então, a gente vai ter uma morfologia muito variada de micro-organismos, mas que vão estar conferindo esse potencial probiótico desse alimento. E a gente vai ter essa diversidade de micro-organismos produzindo diferentes substâncias que têm um potencial benéfico à saúde. A principal, gente, é a kefirina. Então, ó, kefir, e aí produz a kefirina. Então, a kefirina é produzida principalmente pelos lactobacilos fermentativos, e aí a presença da kefirina ali vai dar uma maior viscosidade, né? Então, do ponto de vista tecnológico, é essa alteração. E esse polissacarídeo, que é a kefirina, é também responsável por manter a microbiota variada e presa a uma matriz que vai se multiplicando, tá? Então, é sempre uma microbiota perpetuando nessa microbiota ali presente nesse grão. Então, tem alguns estudos aí que mostram a capacidade da kefirina de estimular o sistema imune e retardar o crescimento de tumores cancerígenos. Então, claro que ainda precisam de muitos estudos para entender o benefício, né, do consumo do kefir. Além disso, já tem alguns estudos que mostram o estímulo do sistema imunológico por conta do consumo desse produto, inibição do crescimento tumoral, melhorando, né, um quadro de intolerância à lactose, auxiliando no metabolismo, né, do colesterol, então também com efeito hipocolesterolêmico, e tem-se a presença de substâncias antimicrobianas. Então, isso é muito importante quando a gente fala de uma composição com micro-organismos patogênicos, né? Porque vai estar inibindo totalmente, gente, a produção, a aderência à reprodução desde os micro-organismos patogênicos invasivos. Então, a gente também tem ali o kombucha. O kombucha, a colônia de bactérias dele é chamada de SCOBY, é um disco. Então, vai também ocorrer um processo de fermentação com a produção de uma bebida com potencial probiótico.
E pode também ser saborizada, né, com frutas como o kefir, tá? Mas é legal, eu não vou ficar me aprofundando mais muito no kombucha, porque geralmente a gente coloca como tema de trabalho de vocês, tá?